Na primavera de 2009 foi encontrado no espólio de Sofia de Melbrenner Andresen um conto inédito e inacabado. Pedro Sousa Tavares, neto da escritora, aceitou o desafio de continuar a história. A primeira parte do conto, intitulado Os Ciganos, é da autoria de Sofia de Melbrenner Andresen e é apresentado a azul. A segunda parte, a preto, foi escrita por Pedro Sousa Tavares. As belíssimas ilustrações são de Danuta Wojciechowska. Este desafio pôs-se a partir do momento em que eu opinei, dei a minha opinião sobre o manuscrito da minha avó, defendendo que ele deveria ser publicado, e fiquei tão entusiasmado com o que li que dei algumas sugestões, na altura pensando que aquilo seria continuado ou pelo meu pai ou pela minha tia Maria, ambos já com obra publicada, ainda que em áreas diferentes. E depois, passado um dia ou dois, a minha tia desafiou-me a ser eu a fazê-lo. E não hesitei muito porque, para ser honesto, apeteceu-me, desde o início apeteceu-me fazer isso. Este inédito surgiu num conjunto de documentos da minha avó que estavam a ser reunidos pela minha tia. O espólio depois foi entregue, creio que foi doado à Biblioteca Nacional, salvo erro, e foi nesse processo de recolha e de catalogar os documentos que ia encontrando que ela deu com este original em 2009. E de facto há outras coisas, eventualmente algumas poderão surgir, mas uma aventura como esta acho que não se vai repetir, provavelmente. Eu achei o tema particularmente interessante porque é muito pouco tratado em termos de literatura em Portugal e na generalidade dos países europeus, diria, mas é muito pouco tratado, nomeadamente na literatura infantil. E isso foi interessante porque levou-me também a querer saber um pouco mais sobre a comunidade, sobre as culturas, as lendas. Obviamente que este retrato dos ciganos é um retrato que não é contemporâneo, mas essa regra está inscrita logo no que é escrito pela Sofia de Melbrenner, porque no fundo eles têm carroças, há ali uma envolvência que já não é a atual, mas de qualquer forma, tendo presente essa localização no tempo, podemos dar transmitir algumas imagens da comunidade cigana que se calhar não são muito presentes para a sociedade em geral. Eu tenho uma ideia, uma noção do que era a Sofia de Melbrenner, do que eram alguns dos seus valores enquanto escritora, não só como leitor, mas pelo que ela me transmitia a mim, que transmitia à família, nomeadamente em relação à escrita, à importância da simplicidade, da poupança de palavras rebuscadas, o que ela detestava, e isso de alguma forma estava interiorizado quando eu comecei a escrever. Eu tive sempre a preocupação, não chamaria preocupação, antes a despreocupação, que se calhar é melhor o termo, de não me tentar parecer com ela, ou seja, se eu tentasse copiá-la ou tentasse seguir uma linha que eu achasse que era a linha da Sofia de Melbrenner, provavelmente ter-me perdido nesse exercício e não teria feito o que eu tentei fazer, que era contar a história até ao final. A história como ela se me apresentou quando li aquele início. Por isso, eu tendo sempre presente esse lado do que era a escrita da Sofia de Melbrenner e tentando respeitá-lo, também tentei escrever à minha maneira, ser eu próprio a escrever, claro, sabendo que obviamente as diferenças iriam ser abismais no final, mas ao menos estava a fazê-lo com alguma honestidade, digamos assim. É um livro infanto-juvenil, chamemos-lhe assim, que eu espero que também interesse a alguns adultos, no final. Mas se reparar, se ler a Fada Oriana, a Menina do Mar, o Rapaz de Bronze, o Cavaleiro da Dinamarca, há passagens nesses livros que não são propriamente as passagens que nós esperaríamos num livro infantil. E, no entanto, são livros que sempre foram bem recebidos pelas crianças, sempre interessaram às crianças. Nesse sentido, eu também senti alguma liberdade para não me tentar focar numa linguagem, num discurso, numa simplicidade de mensagem apenas dirigida a crianças de 6 ou 7 anos. Porque, no fundo, eu acho que um dos segredos de Sofia de Melbrenner, enquanto autora, nomeadamente autora infantil, que é o que falamos agora, era a capacidade de chegar a muita gente, não só em termos de idades, como em termos de envolvimento cultural, de nível socioeconómico, ou seja, ela conseguia interessar a vários públicos, de facto. E eu
tentei, imagino que se calhar os ciganos possam ser entendidos como para um público já mais naquela transição para a adolescência, não sei, mas eu tentei que pudesse ser lido por todos os grupos, e nomeadamente pelos adultos que gostam de livros infantis, que também não são assim tão poucos. Quando eu tinha mais ou menos metade do trabalho feito, foi remetida à Danuta, começou imediatamente a fazer algumas ilustrações. E eu, que já tinha visto algumas coisas dela, tinha visto um livro do Miyakoto, também infantil, ilustrado por ela, já tinha ideia de que poderia esperar um trabalho extraordinário, mesmo assim fui surpreendido. Porque nós acho que ficamos sempre um bocadinho surpreendidos, sobretudo quem está a começar, não é? Ao ver o olhar que os outros têm sobre o que nós estamos a fazer. E a Danuta ali não se limitava a ilustrar o que estava escrito nas palavras, ela fazia as suas interpretações e de alguma forma complementava a narrativa. Eu acho que ela no fundo acabou por fazer ali por criar uma rede que envolveu os dois autores desta história e ajudou a tornar a história um bocadinho mais uniforme e mais fluida, quase, digamos assim. Ao mesmo tempo, ampliou-a, de alguma forma ampliou o que estava escrito. Os Ciganos, de Sofia de Melo Breiner Andresen e Pedro Sousa Tavares, com ilustrações de Danuta Wojciechowska, é publicado pela Porto Editora, que oferece 3 exemplares. Às 3 primeiras respostas corretas à pergunta: em que ano Sofia de Melo Breiner Andresen recebeu o Prémio Camões? Participem através do e-mail lermaisllermelhor@filbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.